Oi, amados, bom dia, tudo bom? Voltei. Mexi aqui na internet, coloquei em outra conexão e agora vai. Agora nós vamos conseguir seguir com a nossa live. Então, como essa aqui que vai ficar gravada, vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento é de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. E que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Seja uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz, uma sexta-feira onde a gente intencionalmente busca mais o nosso Senhor Jesus, não por obrigação, mas porque queremos realmente conhecer mais sobre Ele, com todo o nosso coração. Bom dia, queridos, que bom que vocês estão voltando, porque agora eu acho que a internet vai estabilizar, a gente vai conseguir seguir com a nossa live. Maura, Maristela, oi Fê, tudo bom, amiga? André, vamos lá, queridos, espero que as outras pessoas também possam ver que a gente conseguiu voltar, né, com a live. Queridos, amados, preciosos, então como eu estava dizendo lá anteriormente na outra live, no outro vídeo, antes da gente ficar sem internet, nós vamos hoje ver uma passagem que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus falando sobre fé, né? E a gente vai ver que tantas coisas, né? Quando Jesus fez, quando a gente lê a Bíblia, tantas coisas que Jesus fez que aos olhos humanos são consideradas impossíveis. Jesus quer que a gente rompa com essas barreiras de limite dentro da nossa mente, porque Ele nos convida a viver o impossível de Deus. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Angélica, Messias, Joelma, Diogo, Thaís. Que bom, queridos, que vocês estão entrando. Que bom que o Instagram está avisando as pessoas, que tem muitas vezes que ele não avisa que a gente está aqui ao vivo na live. Que bom que ele está avisando e que nós voltamos, né? Porque ficamos sem internet nenhuma. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse dia em suas mãos e celebramos, Pai, na certeza, Pai, de que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás, que nunca solta a nossa mão. O Senhor é sempre aquele que está nos guiando e dizendo qual é o caminho que a gente deve seguir. Obrigada pelo seu convite, Pai, para vivermos aquilo que aos olhos humanos naturais parece impossível, mas para o Senhor não tem absolutamente nada que seja impossível. Obrigada pelo seu convite para rompermos essas barreiras dentro de nós, Pai, e sabendo que com o Senhor todas as coisas são possíveis. Obrigada pelo seu convite para arriscarmos do nosso dicionário da nossa vida definitivamente o impossível. Obrigada, Pai, por nos convidar a desenvolvermos nossa fé a cada dia e que ela também cresça a cada dia conforme esse desenvolvimento vai acontecendo. Obrigada, Pai, por abençoar, guardar, proteger a nossa vida e a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, pelo teu favor, pela tua bondade, pelo teu amor, que nos segue incansavelmente todos os dias. Nós também agradecemos nesse dia, Pai, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Então, obrigada por esse presente chamado hoje, por esse dia que está se iniciando agora. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo nas nossas decisões, bem-vindo nos nossos corações, bem-vindo nos nossos lares. E que a gente sempre, Pai, sempre deixe o Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida e no nosso coração. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia, Joelma, Ana, que bom, minha querida, queridas, que vocês conseguiram entrar aqui na live. Tivemos algumas intercorrências com a internet. Tentei um lado, não conseguiu. Tentei outro, não foi. Aí tentei outro, agora aparentemente foi uma terceira internet, que eu acredito que agora tenha se estabilizada para que a gente consiga
finalizar, né? Seguir com a nossa live. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa sexta-feira, 23 de maio de 2025, esse dia único. Por que dia único? Amados, não haverá outro dia 23 de maio de 2025. Então, que a gente se alegre e faça desse um dia inesquecível. E nós vamos ver, amados, lá na Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, a gente encontra lá em Mateus 17, versículo 20, o seguinte versículo. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Amados, vejam que maravilha esse convite de Jesus para cada um de nós, para aumentarmos, desenvolvermos a nossa fé, para que nada seja impossível para a gente. Nada lhes será impossível, porque nada é impossível para o nosso Deus. Mas muitas vezes a gente quer limitar Deus conforme a nossa mente, diminuir, reduzir Deus como se isso fosse possível, Deus que é ilimitado. E muitas vezes a gente fala, não, isso aqui é impossível, não tem mais jeito, nem ora, nem pede para o Senhor, nem nada, porque acha que é impossível a pessoa acha que é impossível para ela, então vai ser também impossível para Deus. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina a termos confiança, a termos fé, uma fé pequena que seja, já é alguma fé. E essa fé vai crescendo, essa fé vai se desenvolvendo a cada dia, literalmente a cada dia mais. Porque o convite de Deus é para que a gente tire os olhos das coisas que são impossíveis, os olhos naturais humanos, e comece a entender que nada é impossível para a gente, porque nada é impossível para Deus. Sabe, amados, quando Jesus esteve aqui, que a gente vê na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura, no Evangelho, nas boas notícias, nas boas novas de Jesus, a gente lê tantas histórias que aos olhos terrenos, aos olhos naturais, pareceria realmente impossível. Então a gente vê, por exemplo, pães e peixes sendo multiplicados por uma multidão para que todos pudessem ser alimentados, cegos e paralíticos sendo curados. Aquela mulher do fluxo de sangue que estava 12 anos ininterruptos com aquele fluxo de sangue. A gente vê Jesus transformando água em vinho e tantos outros milagres, inclusive ressurreição, que os olhos naturais, os olhos da ciência, os olhos humanos, isso tudo parece impossível, não tem como você ver aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos sofrendo, mas ela ouviu falar de Jesus, porque nós vamos ouvir falar de Jesus, e isso vai entrando dentro de nós. Em algum momento, essa semente que foi lançada, quando alguém falou alguma coisa sobre Jesus, essa semente lançada entrou dentro de nós, e ela vai florescendo, fica ali até que, porque sempre tem um até que precisamos, até que resolvemos conhecer mais sobre Jesus, até que ouvimos a voz de Jesus nos chamando para perto dele, ouvimos o Jesus batendo na porta do nosso coração, porque ele não desiste de nós, ouvimos o convite do Senhor Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouve essa promessa, ouve o chamado de Jesus e vai conhecer Jesus. E a gente vê que não tem absolutamente nada que seja impossível para ele. E é isso que ele espera de nós também com essa fé. Porque todas essas pessoas aqui tiveram fé em Jesus. Todas elas. E Jesus também era carregado, era cheio de fé. Ele tinha certeza que Deus, Pai, multiplicaria os pães e peixes. E ele simplesmente agradeceu. Ele falou: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E assim Jesus deixa esse exemplo para todos nós, de pegar aquilo que parece impossível. Mas eu só tenho essa quantidade de pães e peixes. E olha a multidão que precisa ser alimentada.
Aos olhos humanos, sim. E isso muitas vezes pode nos derrubar, pode nos paralisar. Porque a gente vai tentar olhar pelos olhos naturais. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente receba essas histórias reais no nosso coração, entenda que não há nada impossível para Ele, consequentemente não há nada que vai ser impossível para cada um de nós, amados. E a nossa fé vai sendo desenvolvida, ela vai crescendo, milagre por milagre, milagre, milagre. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fala, meu Deus do céu, como que eu vou sair disso? Meu Deus do céu, acabou, é o fim do túnel, não tô vendo luz nenhuma aqui. Chega, como é que eu saio dessa história? Como é que eu saio dessa situação? Aos olhos naturais, realmente pode parecer que não tem mais jeito. Mas, aos olhos de Deus, não há nada que seja impossível. O convite dele é para que a gente rompa essa barreira de achar que é impossível, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, porque tudo é possível para Deus. Veja o que Jesus está dizendo aqui, que conforme a gente tenha fé, aquela fé verdadeira. Sabe, amados, quantas vezes a gente está com algum desafio assim, muito grande, e de repente a coisa acontece, tudo vira, fala, meu Deus do céu, e a gente vai orar com todo o nosso coração. A gente deposita em Deus ali toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Tudo ali que temos, tudo que temos assim, é a minha esperança. Somente o Senhor vai poder me tirar daqui. Senhor, por favor, e ore. Levanta aquele clamor e ore, entrega aquilo ali nas mãos do Senhor e o milagre acontece. Rapidamente o milagre acontece. Porque é esse tipo de fé que Deus espera que a gente tenha, essa certeza que a gente deposita ali nessas orações de desespero, que a gente fala, meu Deus do céu, só o Senhor. Não adianta mais. Não é um, não é outro, não é aquela pessoa, não é banco, não é aquele juiz, não. É o Senhor. É o Senhor que vai operar um milagre aqui. É o Senhor que vai poder me ajudar com isso. Operando através de médicos, através das pessoas. Aquilo que parecia impossível se torna possível, mas porque nós tivemos essa fé que Jesus está dizendo aqui. Para que a gente entenda que nada é impossível para a gente. Mas para isso a gente precisa acreditar. E quantas vezes a gente entra numa mornidão na nossa vida com Deus. Esfria completamente. E vai se desconectando da nossa fonte de todas as coisas. Vai se desconectando. Um dia. Não, amanhã. Aí 3 dias, 4 dias, 5 dias e vai se distanciando, porque as circunstâncias continuam a acontecer dia após dia, as coisas vão acontecendo dia após dia. Agora, nós vamos colocar a nossa esperança onde? Onde que nós vamos depositar a nossa fé? O convite de Jesus é para que a gente deposite toda a nossa fé em Deus, para que a gente entenda que não há nada que seja impossível. Não se desconecte da fonte de todas as coisas, não se desconecte do nosso Deus que é abundante em todas as coisas. Ele provém infinitamente mais, ele provém com generosidade, ele transborda na nossa vida. Então, os olhos naturais, eu posso pensar assim, não, como assim Jesus transformou água em vinho? Como assim aquelas pessoas foram ressuscitadas? Como assim a mulher do fluxo de sangue? Como assim? Exatamente, mas Jesus não chama a gente para ficar questionando e pensando como assim. Ele nos convida a termos fé suficiente para acreditar, receber essa palavra no nosso coração e pensar, Jesus fez isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele fez isso lá atrás e ele é o mesmo, exatamente o mesmo, que faz isso hoje também. E é essa fé que ele quer que a gente tenha. Sim, Jesus, eu quero, o Senhor fez ontem, o Senhor vai fazer hoje e vai fazer para sempre. Porque o Senhor é o mesmo, o Senhor que é o príncipe da paz. Eu recebo a sua paz, eu recebo a paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. E não há nada que seja impossível para ele. Ele espera que a gente tenha essa fé de acreditar de uma forma tão grande, tão poderosa, que nada, absolutamente nada é impossível. É um diagnóstico. É o oficial de justiça batendo na porta. É tal coisa. É aquilo ali que aconteceu. É aquele relacionamento quebrado. É aquele lugar que eu moro. É aquela cidade. É isso. É que nada. Isso aqui que é nada.
Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E quantas vezes as pessoas estão almoçando, estão comendo, mas estão olhando para a geladeira ou para o armário vazio, em desespero, pensando como é que vai ser o jantar, como é que vai ser o amanhã. Mas naquele momento, ela tem a provisão para aquele momento. E quantas vezes, amados, a gente está tão preocupado com como é que vai ser mais tarde, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o final do mês, como é que vai ser o início do mês, que a gente não está conseguindo enxergar os milagres naquele presente momento. O milagre que está acontecendo agora, o milagre que está acontecendo naqueles minutos preciosos, tem um milagre acontecendo, a provisão. Mas muitas vezes a gente faz isso de estar aqui, olhando para lá. Mas Jesus nos convida para estarmos aqui, pensando, desfrutando, aqui e agora. O momento é agora, o dia é hoje, amados. Não se preocupem com amanhã, é assim que Jesus nos ensina. Se concentre no hoje, na certeza de que aquilo que você acha que não tem mais jeito. E quantas vezes, se você parar para refletir na sua vida, você achava que não ia ter mais jeito. E aqui está você. E aqui está você. Deus te deu estratégia, Deus operou um milagre na sua vida. Você levantou um clamor, porque Deus, amados, Ele faz um convite para a gente. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos faz um convite diariamente. Mas nós precisamos dar essa ação, nós precisamos aceitar esse convite. Tem gente que aceita e recebe esse convite e tem gente que não. O convite está de pé, de dia e de noite, 24 horas por dia. Deus nos faz um convite para que a gente se aproxime dele, para que a gente conheça as maravilhas do amor dele, para que a gente ouça ele batendo na porta do nosso coração, todos os dias. Tem aqueles que ouvem, abraçam esse convite e seguem suas jornadas, e tem aqueles que falam não. E ele respeita a decisão das pessoas. Agora, se você quiser viver conforme o plano que Deus tem para sua vida, que são planos bons, o próprio Deus diz que não são planos de causar dano algum, mas são planos bons para fazer-nos prosperar, planos de dar esperança e um futuro, planos bons, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós, que é assim que Deus olha e enxerga cada um de nós, só que muitas vezes nós vamos colocando tanta coisa na nossa cabeça que a gente começa a achar que Deus está contra nós, que Deus vai estar ali esperando um passo em falso, parece que Ele não quer o nosso bem de jeito nenhum, momento algum. Que Ele fica esperando só um passo em falso para punir, para castigar, para esfregar na nossa cara uma correção, uma disciplina. Amados, Deus é bom o tempo todo e Ele é o primeiro a comemorar e a celebrar quando acertamos. E Ele é o primeiro a também estar com a gente, nos dando consolo, ajustando a rota, amorosamente, carinhosamente, Ele ajusta a rota. Não há uma única vez que você diga, Jesus, me socorre, Senhor, me ajuda, que Ele não vai imediatamente estender a mão para você e tirar você do atoleiro de lama, do poço de destruição, do fundo do mar. Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou, o que Jesus fez? Imediatamente, Jesus estendeu a mão para Pedro e tirou Pedro ali daquela situação. Então, o convite da live, amados, hoje é para que a nossa fé seja mantida, reativada, desenvolvida e que ela cresça ouvindo a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas, amados, ficam só ouvindo, elas vão moldando ali Deus, o Senhor Jesus, conforme que ela está ouvindo, conforme que parece ser. Mas quando ela vai ler, ela fala, peraí, deixa eu ler, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que Jesus, como é que Jesus é. Ela descobre o outro Jesus, ela descobre outro Jesus, ela fala, opa, peraí, mas o Jesus que está aqui na Bíblia, Jesus que está aqui se revelando a mim, é bem diferente daquele Jesus que eu estava ouvindo, só ouvindo. Por isso que Jesus nos chama a termos um relacionamento com Ele. Nós
com Ele. A gente ouve a palavra de Deus? Ouve, claro que a gente ouve a palavra de Deus, sim, até porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas isso, amados, não muda o fato de nós irmos buscar Jesus no secreto, de nós irmos buscar e ler a Bíblia para ver o que o próprio Jesus vai revelar ao nosso coração. Você encontra a resposta para tudo na Bíblia. Vejam, conheçam os ensinamentos de Jesus. Vejam os milagres que Jesus operou. Vejam as maravilhas que não tem impossível, não há absolutamente nada que seja impossível para Deus. E esse é o convite de Jesus, para que a gente entenda de uma vez por todas, verdadeiramente, não no superficial, mas num relacionamento profundo, que não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para Ele. Então, nossa fé vai sendo desenvolvida a cada dia. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Nos vemos na segunda-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Glória a Deus, nós conseguimos concluir a nossa live, né, com a terceira opção de internet. E graças a Deus, Deus tudo certo para que a gente conseguisse realizar a nossa live do Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora no Instagram. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Vocês tenham todos uma sexta, um sábado, um domingo abençoados e firmes em Jesus. Não se desconecte da fonte, amados. Mantenham-se conectados na fonte, através da sua leitura na Bíblia, através das suas orações, através de você querer realmente esse amor completamente, plenamente de Jesus na sua vida, no seu coração. Conheça as maravilhas do amor de Jesus. Conheça Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de andar e caminhar com Ele. Tá bom, queridos? Até segunda, em nome de Jesus. Márcia, Josi, Mauro, obrigada. Um ótimo final de semana também, querido. Silva Soares, Ana, obrigada, minha querida. Robson, Luciana, Daniele, Nádia, Fê, amém, minha amiga, isso mesmo. Duda, Pastora Marli, Juliane, Lopes, sem esse Insta, Isa, Cidinha, Leonardo, Ana Paula, Gideon, Jean, Ana Clara, Eli, Fábio, Isorilda, Marcinha, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Jussara, Whitson, Joelma, Solange, Azul Poema, e todos vocês que estiveram na live, obrigada, queridos, e até segunda em nome de Jesus, mais uma vez.